deputados americanos Rich McCormick e Maria Elvira Salazar enviaram uma carta ao presidente Donald Trump e outras autoridades americanas requerendo a imposição de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, assim como a seus aliados na censura e na perseguição política no Brasil. O deputado Rich McCormick, em postagem em que marcou o presidente Trump, e o secretário de Estado Marco Rubio, afirmou: o fato de que Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul. A deputada Maria Elvira Salazar e eu enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky Act para tomar medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra os seus cúmplices nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos. Nós encorajamos fortemente nossos colegas no Congresso e no Senado a se juntarem a nós na assinatura desta carta em defesa da liberdade nesta nação criticamente importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, agradeceu dizendo: é com grande satisfação e orgulho que vejo esse importante apoio dos nossos irmãos americanos. Os parlamentares Richard McCormick e Maria Elvira Salazar representam muito bem a grande causa americana da liberdade. Como disse meu filho Eduardo, mais uma vítima do regime totalitário brasileiro. No Brasil, a justiça foi sequestrada pelos caprichos de um juiz, entre aspas, que viola todos os mais básicos direitos humanos. A ameaça à liberdade não é um problema que afeta apenas o povo brasileiro, mas também nossos irmãos americanos. O Brasil é grande e importante demais para sucumbir nas mãos de uma tirania. O deputado Eduardo Bolsonaro, por seu turno, disse: gostaria de agradecer aos parlamentares americanos Rich McCormick e Maria Elvira Salazar pelo apoio e consideração. Hoje, o Brasil vive um regime de exceção comandado por Alexandre de Moraes e seus cúmplices, que são um risco não só para os brasileiros, mas também para os americanos e seus residentes. Não vejo justiça vindo de um sistema jurídico onde a mais alta corte do país foi tomada por agentes ditatoriais corruptos. Os Estados Unidos são uma vigorosa e consolidada democracia. Seus mecanismos de punições contra violadores de direitos humanos são a última esperança para uma aplicação justa de sanções que permita ao meu país retomar o rumo da liberdade. Se isto não for feito brevemente, depois não adiantarão remédios diplomáticos ou sanções, pois o sistema terá se consolidado. Eduardo Bolsonaro e Rich McCormick também divulgaram o texto completo da carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao secretário de Estado, Marco Rubio, ao secretário de Segurança Nacional, Mike Waltz, ao enviado especial para a América Latina, Maurício Claver Carone, e ao Departamento do Hemisfério Ocidental. Ouça a íntegra da carta. Caro presidente Trump e secretário Rubio, na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa descarada do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem a ver com justiça. Trata-se de eliminar a concorrência política por meio de lawfare, da mesma forma que o presidente Trump foi alvo de lawfare antes de realizar o maior retorno político da história. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular a eleição de 2026 antes mesmo do primeiro voto. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito, e solicitamos respeitosamente que tomem medidas para garantir que o Brasil celebre eleições livres e justas em 2026. Moraes não é só um problema para o Brasil.
Ele representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas norte-americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Seu ataque a plataformas como X e Rumble resultou em processos movidos pela Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito às leis dos Estados Unidos e às proteções da primeira emenda da Constituição. Em resposta ao processo, Moraes retaliou, proibindo todos os vídeos do Truth Social no Brasil, impondo multas pesadas ao X de Elon Musk, que já havia sofrido multas semelhantes e já tinha inclusive sido suspenso, suspendendo completamente o Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem informações confidenciais de dissidentes políticos que buscaram refúgio nos Estados Unidos e ameaçando um CEO americano com acusações criminais. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo de abuso autoritário que a Lei Magnitsky foi criada para combater. Suas flagrantes violações dos direitos humanos, sua censura a opositores políticos e seu uso do poder judicial para manipular eleições justificam sanções imediatas por parte dos Estados Unidos. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para ações contra um tribunal estrangeiro que age de forma ilegal e contra os interesses dos Estados Unidos. Estou convocando o governo Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Moraes e seus cúmplices devem enfrentar consequências reais, incluindo as sanções da Lei Magnitsky, proibições imediatas de vistos e penalidades econômicas. O presidente e o Departamento de Estado têm a autoridade para tomar essas medidas e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se não fizermos nada, estaremos sinalizando que os Estados Unidos toleram a tirania judicial que ameaça não apenas a democracia no Brasil, mas também os nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher seus próprios líderes nas urnas e não que sejam removidos por um juiz descontrolado. Os Estados Unidos devem se posicionar a favor da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito, antes que seja tarde demais. O senador estadual Shane Jett também se manifestou dizendo: "Soube que meu amigo Eduardo Bolsonaro decidiu ficar aqui nos Estados Unidos para ajudar na luta contra a tirania. Hoje o Brasil acorda de luto. Ele é mais um parlamentar perseguido pelo déspota Alexandre de Moraes, que possui poderes absolutos. Eduardo Bolsonaro, conte comigo. Farei o que estiver ao meu alcance para ajudar você e o povo brasileiro. Chegará o dia em que Alexandre de Moraes pagará pelos seus crimes, e esse dia está cada vez mais perto." O advogado André Marcilli explicou: a Lei Magnitsky é aplicada em casos de violação a direitos humanos, especialmente de cidadãos dos Estados Unidos. Claro, o caso de Eduardo reacendeu a questão e por isso algumas pessoas estão dizendo que seria precipitado aplicar a lei ao caso dele sem ainda ter havido pedido de asilo. Mas o ponto é que a aplicação da lei vem sendo cogitada desde que o STF passou a suspender e banir plataformas por não entregarem dados de residentes nos Estados Unidos e seus cidadãos, violando de forma consistente a liberdade de expressão dos usuários, a liberdade comercial de seus proprietários e o sigilo de dados dos norte-americanos. Pouco depois, Marcilli acrescentou: quem é punido pela Lei Magnitsky não pode ir aos Estados Unidos, ter negócios, contas, atividades políticas e até mesmo acadêmicas por lá. Mas o pior é que o Brasil vem se consolidando como um símbolo de censura nos Estados Unidos. Com o tempo, o próprio Brasil pode receber retaliações econômicas dos Estados Unidos e de aliados. O deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou em vídeo sobre o pedido dos deputados.
Ele apontou que tudo está convergindo para que algo muito mais sério venha a ser feito contra Alexandre de Moraes em virtude das violações de direitos humanos. Notícia de última hora, parlamentares americanos pediram ao presidente Trump sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes e citam o caso do exílio. Tem uma matéria aqui no Metrópolis dando conta de que deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes com severa lei. A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. E solicita proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. A matéria ainda relembra que a iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk, que despacha com Trump na Casa Branca, e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda do visto. É o que eu estou falando. Só perder o visto vai ficar muito barato. O que tudo encaminha, o que tudo está convergindo para que algo muito mais sério venha a ser feito contra o Alexandre de Moraes em virtude das violações de direitos humanos. Tem o caso do Clesão, mas também tem muita interferência dentro dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes ordenou a prisão de uma pessoa, uma cidadã americana, a partir de tweets que ela estava dando dentro do território dos Estados Unidos. Ele comprou briga com empresas americanas, X, Rumble, Truth Social, dentre outras, e isso daí está se acumulando. Não vai demorar muito, Alexandre de Moraes vai ter sanções decretadas, pode anotar. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. A ordem do dia. Senhor presidente, prezado amigo deputado Paulo Folletto, colegas parlamentares, senhor presidente, eu já tenho 8 mandatos de vida pública. Eu tenho uma vida dedicada àquilo que eu acredito. Começar pela minha família, meus filhos, meus netos, minha esposa, quase 50 anos de luta. Eu sou veterinário, eu não cheguei à política por caminhos tortuosos, eu cheguei pelo trabalho no campo, trabalho como veterinário, como cooperativista, dirigindo cooperativas, sindicatos. E ao longo dessa trajetória, eu já vi muita coisa. Eu passei por um período ainda, quando estudante, em que lutávamos por anistia. Lutávamos por diretas já, por um processo de redemocratização desse país. E felizmente isso aconteceu. Nós lutamos por anistia. E, deputado Samuel, naquela época, nós vivíamos ainda um ambiente muito difícil, muito tenso. E essa anistia foi ampla, geral e restrita. Me lembro até do slogan. E, a bem da verdade, haviam entre os anistiados até aqueles que participaram de luta armada. Morreu gente de um lado ou de outro. Uma situação terrível, eu não vou me alongar fazendo toda a análise. Mas era anistia porque o processo se deu dentro de um ambiente de divergência política. E a divergência política é a essência da democracia. Só não há divergência política se há ditadura. E o que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento? Quando há divergência política, vem o STF e diz: prende.
Vem o STF e diz: cala. Isso é o início da instalação de uma ditadura. E ela já está trazendo as suas vítimas. Eu agora não estou falando de quem assaltou banco ou de quem participou de luta armada. Eu estou falando de senhoras idosas que estavam com uma Bíblia na mão, a bandeira do Brasil, e estavam divergindo, estavam protestando. E nós todos acreditamos, olha, nós lutamos e construímos uma democracia. E essas pessoas estão sendo presas com 17 anos de prisão. Mães de família, pais de família, pessoas que nunca tiveram um único antecedente criminal, trabalhador, professora, diretora de escola, mas divergente, não tem a mesma opinião da esquerda. Então cala, prende. Alguns, se deixar, querem até matar. A verdade é que isso incita ódio. E é preciso, aqueles que dizem que querem pacificar o país, quer pacificar dessa forma, fazendo esse tipo de maldade. Nós temos que reagir. Meus colegas parlamentares, nós não temos outra alternativa, é votar anistia sim, porque é um absurdo. E hoje, não sou apenas eu, que sou um deputado da oposição sim, que digo isso. E olhe que eu recapitulei, eu sou um deputado da oposição, mas eu tenho uma formação, e é uma formação primeiro nos princípios cristãos, não é uma formação de radicalismo de direita ou de esquerda. Eu sou um médico veterinário, eu me pós-graduei em direito público para poder exercer a missão parlamentar, não para exercer a profissão de advogado. Eu procurei conhecer a Constituição. E além de serem inocentes, o processo ao qual estão sendo submetidos é um processo criminoso, porque é um processo com abuso de autoridade, a começar pela instância onde estão sendo julgados. O STF é corte especial, é corte para ministros, é corte para decidir constitucionalidade e para julgar ministros, deputados, senadores, mas estão julgando cidadãos comuns porque querem julgar o Bolsonaro lá também, que não tem direito a foro especial. Aliás, o Lula, ex-presidente, foi julgado onde? Lá no Paraná, em Curitiba. Primeiro na comarca, depois no Tribunal Regional. Depois de condenado na primeira, segunda e terceira instância, veio uma canetada do STF e o descondenou. E é a mesma turma que o descondenou, agora de maneira obsessiva, quer condenar Jair Bolsonaro. Não quer provar, quer condenar. Coage um delator, coage uma delação premiada, num processo de tortura. E aí não sou eu que digo, o próprio ministro Gilmar disse: prender alguém e coagi-lo a falar, isso é coisa de pessoa pervertida. Mas eu já disse isso aqui há alguns dias. O senhor Alexandre de Moraes, para mim, não é só um criminoso que deveria estar atrás das grades. É um psicopata. É um homem que está com uma obsessão de perseguir quem diverge da sua opinião. E eu peço, acorde, deputados da esquerda e cidadãos da esquerda. Nós lutamos contra isso lá na década de 70, vocês se esqueceram? Eu não me esqueci. E agora vocês querem ser carrascos de quem pensa diferente de vocês? Ou vocês acham que vocês serão perpétuos, eternos no poder? Eu não quero que isso suscite vinganças para daqui a pouco. Eu quero que pare isso agora. Nós vimos um deputado, colega nosso, e alguns de maneira até covarde, dizer que ele fugiu, deputado Eduardo Bolsonaro, tendo clareza que seria perseguido, preso como outros deputados já foi, deputado Daniel foi, já com o anúncio de ter o seu passaporte cassado pela iniciativa do PT, acolhida logo logo, sem sorteio pelo ministro Carrasco Alexandre de Moraes. Ele toma uma decisão acertada, de lutar pelo país. Lutar onde ele pode lutar, não na cadeia. Não na cadeia como se fosse um criminoso. Olha, Eduardo, você tem a nossa solidariedade e o nosso respeito.
porque nós sabemos que, infelizmente, nós estamos correndo o risco de, assim como ocorreu no passado, com aqueles que tiveram que sair do Brasil. Agora o Eduardo saiu do Brasil, é covardia. Zé Dirceu não é covardia ter saído, tantos outros, não é? Poetas, músicos, políticos. O que está havendo hoje é ditadura e perseguição, como houve no passado. Portanto, eu conclamo primeiro ao povo brasileiro, vamos refletir sobre isso. É necessário sim anistia, porque, como eu disse, hoje não é o deputado de oposição que fala que o processo é absurdo. Ives Gandra, um dos maiores juristas deste país, ex-ministros que acabaram de sair do tribunal do STF agora, ex-ministros, ministros que nunca tiveram nenhuma ligação com direita ou com esquerda, dizendo claramente: o processo é ilegal, a forma com que o Alexandre de Moraes está conduzindo isso é inconstitucional. Se é ilegal, se é inconstitucional, tem que fazer anistia, ou nós vamos deixar essas pessoas apodrecerem na cadeia. Mãe de família, senhoras idosas, esperar elas morrerem como o Clesão morreu, e dizer: não, nós não podemos fazer nada, porque é o Alexandre que mandou prender por 17 anos. Esse parlamento pode fazer e deve fazer, tem que reagir. E eu falo isso, presidente, eu vou usar, com a sua aquiescência, mais alguns segundos, o tempo que ainda me resta pela liderança do PL, para dizer que nós temos agido, sim, com espírito conciliador, pensando no Brasil. Eu estou vindo agora da Comissão de Orçamento. Fui o relator, sou ainda, porque ainda não concluímos a aprovação, relator da receita do país. Eu estou falando de 5.722 bilhões de reais. Como relator, eu teria a prerrogativa de estar ali obstruindo e não votarmos o orçamento, que aliás não foi aprovado até hoje e não foi por culpa nossa. Eu, como relator da Receita, deputado Folleto, apresentei o meu relatório ainda no ano passado e apresentei com uma discussão técnica equilibrada com o próprio Ministério da Fazenda, com os técnicos do PL, com a assessoria dessa casa. Recebi agora elogio de vários colegas. Olha, o trabalho do deputado Domingos Sávio foi um trabalho de absoluta imparcialidade, pensando no Brasil, porque nós do PL fazemos oposição a esse desgoverno que está aí, mas nós não fazemos oposição ao país. Nós queremos que o país tenha um orçamento, e um orçamento com equilíbrio fiscal, um orçamento feito com responsabilidade, com transparência, e foi assim que nós agimos, assim como o relator geral Ângelo Coronel, que lá está, procurando atuar com seriedade, com responsabilidade, ouvindo a todos. A mim, por exemplo, eu não fiz interferências maiores, fiz as minhas emendas, que é de minha prerrogativa, solicitei um atendimento específico ao DENIT para resolver o problema da BR-494 em Divinópolis, Minas Gerais, que precisa de um investimento imediato, numa área urbana dentro de Divinópolis. Participei democraticamente como todos os outros, mas dei a minha contribuição. Isso sim é buscar pacificar. Então o projeto de anistia não pode ser interpretado como um projeto da oposição ou da extrema-direita, é um projeto da defesa da democracia. Lembrem-se isso. Dilma, que foi beneficiada pela anistia, Zé Dirceu, o pai do deputado Zeca Dirceu, que aqui está, que foi beneficiado pela anistia, e tantos outros. Agora nós vamos perseguir e dizer: sem anistia. Para quem escreveu com batom, perdeu o mané, 17 anos de cadeia. Isso não é justo. Anistia já.